Olá! Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele faz uma menção muito interessante aos membros daquela igreja. Ele diz: por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. A igreja de Tessalônica inspirou pessoas da sua região, pessoas que estavam espalhadas em várias partes daquela região, foram alcançadas pela fé daquela igreja. A fé daquela igreja causou um impacto na vida de muitas pessoas, de muita gente. Uma outra versão diz que por toda parte repercutiu a sua fé. A fé daqueles crentes. A palavra repercutir aqui significa soar como uma trombeta. Soar como uma trombeta. É como se alguém estivesse tocando uma trombeta e dizendo, através da trombeta, que aquela igreja era uma igreja de fé. Por isso, por toda parte, divulgou-se a fé daqueles irmãos. Aquela igreja era conhecida não por causa do seu patrimônio, por causa da sua história, por causa da sua tradição, ela era conhecida por causa da sua fé. Ela se tornou um referencial de fé para a sua geração. Isso é o que nós precisamos ser para a nossa geração em nossos dias. Um referencial de fé para o mundo em que vivemos. Mas que fé foi essa? Uma fé que os levou a assumir os compromissos que a fé requer. Uma fé que os levou a abandonar o pecado e a viverem o Evangelho de uma maneira que honrasse e glorificasse a Deus. Uma fé que levou aqueles crentes a viverem segundo o propósito de Deus, segundo tudo aquilo que Deus havia planejado para eles. A sua fé tem levado você a isso? A sua fé tem conduzido você a esse nível de relacionamento com Deus? A sua fé tem sido apenas um sentimento passageiro? Ou uma convicção interior que tem sustentado você, de fato, em todos os momentos da sua vida? A sua fé tem levado você a tomar atitudes que agradem a Deus, que honrem e glorifiquem o nome do Senhor? Aquela igreja tornou-se uma referência de fé para a sua geração. Nós seremos uma referência de fé como igreja, na medida em que cada um de nós formos crentes com essa fé firme, sólida, a despeito das circunstâncias, a despeito das lutas e provações que tenhamos que enfrentar. Vamos orar? Pai Celeste, nós te pedimos, aumenta a nossa fé e faz com que a nossa fé se torne instrumento de bênção para outras pessoas, uma referência para que outras pessoas também creiam em Ti, confiem em Ti, a despeito das lutas, das provações, das adversidades da vida. Que a nossa fé não seja uma fé passageira, temporal, mas que a nossa fé seja uma fé firme, sólida, que nos leve a assumir os compromissos que ela requer. Em nome de Jesus nós te pedimos e te suplicamos. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família neste final de semana, neste domingo e sempre. Amém.